A mensagem da cruz. Hoje eu acordei ouvindo essa música. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu estava meditando, pensando. A cruz era a pior punição que havia na época do Senhor Jesus. A cruz era para malfeitores. A cruz era como se fosse hoje pena de morte. Entende? Era para bandidões. Era para pessoas que tinham feito algo grave. E por que Jesus ele foi condenado à cruz? Se você ler com atenção a história, você vai perceber que, na verdade, os religiosos da época não aceitavam mais a fama do Senhor Jesus. Eles não aceitavam os milagres, eles não aceitavam a maneira que Jesus ensinava a palavra de Deus. Então, eles incentivaram a condenação do Senhor Jesus. Mas mais importante do que isso é o quê? Por que Deus Pai enviou o seu Filho para morrer dessa maneira? Uma maneira tão cruel na cruz, uma maneira tão indigna. Por quê? Porque naquela altura, toda a raça humana, todos, sem exceção, Abraão, Noé, Adão, Eva, todos, sem exceção, nós estávamos condenados ao inferno. Não haveria salvação para nós, não haveria o reino dos céus. Só através do Senhor Jesus, porque ele veio, não pecou, e ele pagou essa conta, essa dívida, a dívida do pecado, ele pagou, ali, encravado numa cruz. Então, ele veio, não pecou, morreu sem pecado, e deixou bem claro que aqueles que creem nele, através do sacrifício dele, poderão obter o perdão de Deus e assim entrar no reino dos céus. Mas isso não quer dizer que você deve ou pode viver uma vida pecaminosa e depois falar, eu creio em Jesus e está tudo certo. Muito pelo contrário. Quem crê em Jesus, o próprio Senhor Jesus deixou claro que aquele que crê em mim obedece os meus ensinamentos. Tá bom? Um abraço. Mas o que eu quero falar hoje rapidamente é o quê? O sacrifício, o poder que o sacrifício tem. Se você ler a sua Bíblia, no último capítulo do livro de 2 Samuel, tem uma história muito interessante que convém hoje em dia. Fala sobre aquela praga que se instalou em Israel e 70 mil pessoas morreram. E Davi, ele foi num lugar sacrificar, num lugar, estou esquecendo o nome, Araúna, né? O proprietário daquela terra chamava Araúna. E Davi chegou lá para oferecer sacrifício para Deus, e Araúna falou, olha, pode pegar tudo, não precisa pagar nada, é de graça. E Davi falou, não oferecerei sacrifícios que não me custe nada. Então ele fez ali o seu sacrifício, e aquela praga que estava matando pessoas em Israel cessou. Da mesma maneira, paz e se devia encher o saco. Da mesma maneira que Deus enviou o seu Filho Jesus, através dele nós somos salvos. Através dele nós temos comunhão para com Deus Pai. Jesus veio e pagou uma dívida que todos nós tínhamos, a dívida do pecado. Você sabe que o pecado gera morte, o pecado nos leva para a morte. Então nós precisamos do perdão. Esse perdão só vem através do Senhor Jesus. Entendeu? Vamos parar por aqui.